Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e é com grande alegria que eu venho aqui conversar com vocês sobre a nossa unidade 3 de aprendizagem, cujo tema é priorização. Galera, quando eu falo de priorização, eu estou falando de mapeamento de processos, ou seja, a empresa ela fazer uma lista, uma tabela com todos os processos a serem mapeados, tá ok? Nessa unidade, pessoal, nós temos dois tópicos que, ao meu ver, que são muito importantes em nossa disciplina. Tá? O primeiro tópico, a gente está falando da criação de objetivos a serem priorizados. E quando a gente fala desses objetivos, automaticamente eu falo do planejamento estratégico. Por que eu falo do planejamento estratégico? Porque o planejamento estratégico, pessoal, ele é um instrumento muito importante para a tomada de decisão por parte da gestão. Porque dentro do planejamento estratégico, que é você olhar para o futuro, no presente, você tem a visão, a missão, as metas, né? Você tem os objetivos a serem alcançados, os indicadores. Tudo isso está dentro do planejamento estratégico, tá, galera? E o que é, professor, planejamento estratégico? É um processo contínuo, tá? Sistematicamente com o maior conhecimento possível do futuro contido, que vai ajudar aí na tomada de decisões, principalmente tentando diminuir os riscos, tá, pessoal? Organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e por meio de uma retroalimentação organizada e sistemática para medir um resultado em confronto com as expectativas alimentadas. Então você percebe que o planejamento estratégico ele não é estático, ele é mutável. A todo momento ele está sendo atualizado. Por quê? Porque novas informações estão chegando. Ele é retroalimentado. E ele a todo momento está trazendo um posicionamento para a empresa. Está trazendo uma informação para a empresa importante no ato de tomar decisões. Tá bom? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque para você alimentar esse planejamento estratégico, você tem algumas tabelas, né? Alguns modelos aí a serem preenchidos e utilizados pela empresa. Né? Porque lembra-se, nós estamos falando de prioridade, priorização através dos mapeamentos de processos. Para quê, professor? Para a gente ter um planejamento estratégico em que todos os funcionários conheçam, todos sabem para onde a empresa quer chegar, tá bom? Então, para que isso aconteça, a empresa pode utilizar a matriz GUT, a matriz RICE, a matriz básico e a matriz 4x4. Então, vamos lá. A primeira matriz, a matriz GUT, né, que é formada pela palavra G, U e T, né, G significa gravidade, U significa urgência e T significa tendência. Tá, pessoal? Gravidade, urgência e tendência. Qual é a ideia, né? Qual é a ideia da matriz GUT? Que a empresa consiga ter em mente, né, os locais em que ela precisa ter um cuidado maior. Ou seja, o que a empresa precisa fazer para priorizar. O que a empresa precisa priorizar, tá bom? Para que isso aconteça, você tem uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna é gravidade. O que é a gravidade, professor? Aponta o peso da dificuldade analisada, né, caso ela venha a ocorrer. A segunda coluna, urgência. O que é urgência, professor? Refere-se à quantidade de tempo que se tem ou se necessita para a resolução da tarefa. E a terceira e última coluna, a tendência, refere-se à possibilidade de aumento do problema no tempo, caso não seja feito nada. Tá bom? Então a ideia, pessoal, é justamente você ter ali um senso de extremamente grave, muito grave, grave, pouco grave e sem gravidade. Tá? A ideia é você saber aonde está ali possíveis problemas dentro da sua empresa que você precisa ficar atento. Uma matriz GUT é muito fácil de ser preenchida, tá, galera? A próxima matriz, pessoal, é a matriz RICE, que vem de 4 letrinhas também, no inglês. Para o português significa alcance, impacto, confiança e, por último, o esforço. Tá? Qual é a ideia, Enoque, da matriz RICE? É você identificar ali e medir o impacto de cada tarefa em relação ao todo. Então vamos dizer que dentro de um processo produtivo, você está aplicando a matriz RICE. Dentro do processo produtivo, você vai identificar a tarefa que, se acontecer algum problema, ela vai impactar todo o processo. Tá? Então, o alcance ele se refere ao número de pessoas que serão afetadas pela demanda. O impacto atribui valores segundo o nível de impacto. 3, confiança, né? Caso tenha alta confiança em relação aos resultados a serem alcançados, a partir da ação atribui-se 100%, né? 80% e 50% e 20%, cada um desses aí com um grau
né, de confiança. E por último, o esforço diz respeito ao tempo necessário e seu nível de complexidade. Tá, pessoal? Então, quando você tem essas 4 nuances, você faz um cálculo, que a apostila ensina você a fazer, para você saber qual é o resultado final e você saber ali quais as tarefas também precisam ficar sobre guarda, assim, com mais cuidado. A terceira matriz, galera, é a matriz básico, né? É uma ferramenta que também visa ali priorizar processos e processos, projetos e processos. Tá? Então essa matriz ela apresenta para você 6 critérios que precisam ser avaliados pelo gestor. O primeiro processo é a letra B, benefícios para a empresa. O segundo processo, né, abrangência dos resultados, que é a letra A. A letra S, né, que é a satisfação do cliente, que é o terceiro, cliente interno. A letra I, que é o quarto processo, é o investimento requerido. Né? A letra C, que é o quinto processo, o cliente externo satisfeito. E o 6, uma operação simples. Tá, galera? Então, quando você tem, né, essas 6 etapas, você acaba fazendo ali uma escala de Likert, né, o Likert, né, de 5 pontos em cada uma delas e 1 ponto para cada uma delas. Então, por exemplo, 5, você tem ali o melhor cenário e 1, o pior cenário. A ideia é que no final você tenha ali uma tabela também com 6 colunas, né, em que você tem ali o melhor ambiente e o pior ambiente. Tá? Justamente para você saber, através do gestor, aonde ele precisa tomar os seus devidos cuidados. E por último, pessoal, a matriz 4x4, né, que leva em consideração ali alguns temas importantes, né, em relação a custo versus benefícios, né, urgência versus importância, esforço versus impacto. Né? Então vamos ver cada uma dessas matrizes aí dentro da 4x4. A primeira matriz, pessoal, é o custo versus benefícios. Né? Então ela é simples de ser aplicada, né, em relação às outras matrizes, porque você tem ali uma ideia do que é o custo, né, e aonde vai vir um benefício. Tá? Então você vai colocar ali a ação a ser ignorada, né, a ação que deve ser programada para fazer, a ação para fazer quando der e a ação para fazer imediatamente. Então você tem esses 4 quadrantes entre alto e baixo, né, entre o custo e benefício, você consegue ali identificar exatamente o que precisa ser feito de emergência em relação a custo-benefício. A segunda, pessoal, matriz dentro do 4x4 é a matriz urgência versus importância, tá? Que tem a mesma ideia da matriz custo versus benefício. Você tem 4 quadrantes e você avalia ali o que precisa ser priorizado nesses quadrantes. Um lado você tem a parte alta, do outro lado você tem a parte baixa e você consegue fazer ali esse cruzamento dos quadrantes. E por último, a matriz esforço versus impactos já permite aí o gestor saber aonde ele precisa se esforçar mais e qual o impacto disso para dentro da organização. Então ele precisa também fazer esse mapeamento através dessa matriz, né, para que ele entenda aonde ele pode tomar decisões para esforçar, para melhorar, e qual o seu impacto em relação a isso. Tá, pessoal? Então, galera, a gente está falando de matrizes, e muitas dessas matrizes a gente aprende muito fazendo na prática. Você vai ver que não é um bicho de 4 cabeças. Tá? A ideia é sempre você priorizar processos, mapear processos. E essa é a ideia dessa unidade de aprendizagem. Tá bom? Espero ter contribuído com você aí. Não se esqueça de, se qualquer dúvida que você tiver, você me procurar lá no fórum de dúvidas, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Até a próxima.